Romanos, capítulo de número 16, verso 17. Nós estamos usando durante essa série a NVT, a nova versão transformadora de 2016. Para quem pratica a interpretação bíblica como recurso hermenêutico, ler em várias traduções e também faz uso também da exegese bíblica, sabe bem que esse texto, essa tradução, ela é excelente, tem poucos tropeços na tradução, nos levando a um entendimento muito claro da palavra, e é usando essa tradução que eu quero seguir com os irmãos nessa noite, amém? Com a sua Bíblia aberta, Romanos, capítulo de número 16, verso 17 em diante, diz assim: E agora, irmãos, peço-lhes que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e perturbam a fé, ensinando coisas contrárias ao que vocês aprenderam. Fiquem longe deles. Esses indivíduos não servem a Cristo, nosso Senhor, mas apenas a seus próprios interesses e enganam os inocentes com palavras suaves e bajulação. Mas todos sabem que vocês são obedientes ao Senhor, o que muito me alegra. Quero que sejam sábios quanto a fazer o bem e permaneçam inocentes de todo mal. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás sob os pés de vocês. Que a graça do nosso Senhor Jesus seja com vocês. Timóteo, meu colaborador, lhes envia saudações, bem como Lúcio, Jason e Sosípatro, meus compatriotas judeus. Eu, Tércio, que escrevo esta carta para Paulo, também envio minhas saudações no Senhor. Gaio o saúda. Estou hospedado em sua casa, onde ele também tem recebido toda a alegria. Erasto, tesoureiro da cidade, bem como nosso irmão Quarto, lhes enviam saudações. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém. Toda a glória seja a Deus, que pode fortalecê-los, como afirmam as boas novas. Essa mensagem a respeito de Jesus Cristo revelou seu plano, mantido em segredo desde o princípio dos tempos. Mas agora, como os escritos dos profetas predisseram e o Deus eterno ordenou, é anunciado aos gentios de toda parte, a fim de que eles também possam crer nele e lhe obedecer. Toda a glória para sempre ao Deus único e sábio por meio de Jesus Cristo. Amém. Abaixe sua cabeça comigo mais uma vez por um instante. Espírito Santo de Deus, eu te peço, nesse momento, que o Senhor tenha liberdade de me usar como o Senhor quiser, que o Senhor tenha liberdade de me usar como canal de bênção para a sua igreja, e eu peço a Ti, Espírito Santo de Deus, que o Senhor ilumine a mente dos meus irmãos e irmãs nessa noite, e aqueça os nossos corações para a compreensão da Tua palavra, no nome santo de Jesus. Amém? Irmãos amados, nós chegamos ao último capítulo dessa série de sermões em cima da carta aos Romanos, e nós podemos nos lembrar de que durante toda essa carta nós passamos por sistematizações complexas demais teológicas, passamos por momentos de afirmações que a gente nem acreditava que Paulo falaria, como foi o fato dele falar: olha, se possível fosse, eu trocaria a minha salvação para que Cristo salvasse os meus irmãos judeus. A gente passou por grandes sensações, outras crises pessoais, como o caso de Paulo condenar sonegação de imposto, num país como o nosso, por exemplo. Tantas coisas a gente olhou para essa carta. Agora, tem uma mensagem final aqui, que talvez poderíamos ter resumido no último sermão, fazendo 15 e 16. Mas eu quis separar para fazer o resumo, para que você jamais se esqueça da principal mensagem dessa carta. E para isso eu vou fazer aqui algumas leituras com vocês. Abra para mim Romanos capítulo de número 1, versículo de número 14. O que nós temos aqui? Olha que interessante. Pois sinto grande obrigação, tanto para com os gregos como
os bárbaros, tanto para os instruídos como os não instruídos. Por isso, guardo com expectativa para visitá-los, a fim de anunciar as boas novas também a vocês em Roma. Nós temos aqui a primeira apresentação vou usar um personagem aqui, um professor. Paulo está indo para ensinar teologia para esse povo. Essa carta está indo para ensinar teologia para esse povo. E ele fala da expectativa de estar presencialmente. O que a gente descobriu aqui? Paulo, até esse momento, nunca tinha ido fisicamente na igreja de Roma. Tudo o que ele tinha ele recebia as informações da igreja de Roma, orava por eles, e naquilo que o Espírito Santo instruía, ele estava escrevendo para essa igreja. Então, no primeiro momento, a gente tem aqui uma construção teológica, conteúdo para esse povo. Por isso que ele fala agora no capítulo 16 que nós lemos: não esqueçam daquilo que vocês aprenderam. O que eles aprenderam? A doutrina dos apóstolos. E aí a gente tem um outro lado também. Nós temos uma alta sociabilidade de Paulo. Olha só, Romanos 15, verso 16, por gentileza. Romanos 15, 15, 16 não. Pode deixar em Romanos 16 por enquanto. Aqui nós temos no capítulo 15, no 16, coloquei um traço diferente. Paulo aqui nos mostrando uma afetividade muito diferente da intenção intelectual que ele tinha no começo dessa carta. Nós temos aqui então uma demonstração que Paulo está trazendo essa carta para nós, que o verdadeiro cristão, diga comigo assim, ele não é só cérebro e não é só coração. Paulo está fechando essa carta mostrando para nós o seguinte, irmãos: o que o Espírito Santo visa na construção da nossa fé se chama equilíbrio. Paulo está demonstrando através daquilo que Deus operou no coração dele, equilíbrio. Esse é o testemunho dele para nós. Nós temos então aqui, relembrando o capítulo 15, que nós estudamos na semana passada, nós temos o desafio, que é não eliminar as diferenças, mas impedir que as diferenças destruam o espírito da unidade e fraternidade. Nós ouvimos sobre a responsabilidade dos fortes na fé, que muitas vezes subjugam os mais fracos, são intolerantes com os fracos na fé, quando na verdade eu deveria caminhar com ele, incentivando o amadurecimento dele. Nós ouvimos aqui na semana passada, nós olhamos também para quem são os mais fracos. Olha, ele está falando que a gente não deve, lá em Romanos 15, verso 1 e 2, nós não devemos agradar a nós mesmos, cada um deve agradar ao seu próximo, para o bem dele. E talvez se você guardou, Mateus, esse versículo de cabeça, pode também gerar uma má teologia, que é o que, irmã Beth? A gente viver à mercê do mais fraco. Não é isso que o texto ensinou para a gente na semana passada. Ele está dizendo o seguinte: olha, eu me submeto a fazer coisas e andar com pessoas e tolerar pessoas que fazem aquilo que a Bíblia não instruiu. O que a gente aprendeu? Que o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas há pessoas que deixam de comer carne para a glória de Deus, Paulo está dizendo. A gente tem que comprar a briga por causa disso? Ele fala, não, isso é um assunto secundário. O que eu tenho que fazer? Caminhar com ele para ajudar ele a enxergar aquilo que eu enxerguei, pelo conhecimento da Escritura e pela luz do Espírito. Ou seja, tem um prazo. Esse irmão ele precisa amadurecer. E se lá na frente, João, se lá na frente essa pessoa ela não amadureceu, se ela não entendeu o que está sendo ensinado nas Escrituras, não tem buscado ao Senhor, aí trocou a responsabilidade. O mais forte não vai viver uma vida à mercê do mais fraco, porque o mais fraco tem que amadurecer na fé. Então a gente não pode isolar os versículos, porque senão a gente fica recitando um monte de coisa separada e esquece do contexto. Não, tem um objetivo. Os mais fortes têm responsabilidades pelos mais novos na fé, com um único objetivo, de trabalhar junto com ele, buscando o amadurecimento desse irmão na fé. Amém? Ou seja, a grande sabedoria da vida na comunidade da fé é dar atenção àquilo que realmente edifica o outro. Nós temos um momento nosso da fé no mundo inteiro, que a fé é estritamente individual. As pessoas vivem separadas, mesmo estando aqui em comunidade. Ninguém tem mais paciência para ouvir a crise do outro. Você até chega um dia no culto, vê que o irmão não está bem, você faz o quê? Você chega em casa e você comenta com a pessoa da sua casa assim, ó, eu notei que o irmão lá não está bem hoje no culto, mas a gente não teve a capacidade de ir lá e perguntar, o que foi que está acontecendo com o irmão? O que está acontecendo com a irmã?
O alvo nosso, irmãos, buscando fortalecimento em Cristo, ou investindo aqui 15 minutos de oração, é buscando no Espírito sermos ferramentas de edificação para o outro que precisa, sempre, sempre. E aí a gente tem que lembrar de algumas coisas que a gente passou durante Romanos durante todos os capítulos de Romanos aqui, entendendo, por exemplo, diferenças culturais que nós estudamos aqui. A gente tem que lembrar, uma coisa é a essência doutrinária. Isso aqui é inflexível. O que a Bíblia diz para fazer, a gente faz, a gente não negocia. O que a Bíblia diz para não fazer, a gente não faz, a gente não negocia. Outra coisa é expressão cultural. Das pessoas que trabalham no Invisible College, na escola que eu trabalho, foi recentemente fazer um estágio lá em Roma. Lá, toda a ceia é um copão de vinho de verdade, irmão. Se o caba não tiver acostumado, ele tonteia dentro da igreja. Os irmãos lá de Roma, ninguém fica nem tonto, porque desde criança todo mundo toma vinho lá. Isso é uma expressão ali, o quê? Cultural. Para eles não é um problema, mas para quem está chegando de fora de um país como o nosso, que o álcool mata muito mais no trânsito do que acidentes de avião somados nos últimos 10 anos, opa, aqui tem um problema. A expressão cultural é de um povo que vai para o bar e bebe pinga para poder esquecer dos problemas de casa, de homem que não quer tolerar a mulher dentro de casa. Isso são expressões culturais que precisam ser levadas em contas. Outra coisa são a essência doutrinária, e a gente vai entendendo. Tem outro tipo de escândalo, por exemplo, a gente olha para a guerra agora e fica escandalizado, tanta gente morrendo, todo mundo tem opinião diversa, num país como o nosso, que é o que? A gente gosta muito de fazer um monte de acordo para não entrar com guerra com ninguém, e a gente aprende essas coisas mesmo sendo ensinado, porque a gente não está acostumado a lidar com guerra. Agora, o crente americano, para ele é uma coisa normal. O país vive entrando em guerra em busca de território, em busca de questões de riquezas naturais de outros países, vive entrando em guerra por isso. E aí você vai ter um irmão lá da igreja, lá dos Estados Unidos, que acha normal falar sobre guerra. São questões essencialmente culturais. Essas questões são mais flexíveis na hora da gente conviver uns com os outros. E aí, como é que ir lá para fora não é o grande problema nosso, mas aqui do lado de dentro? Como é que isso reflete na prática, irmãos? É saber que a Letícia não teve a criação que eu tive, com a Fernanda e com o Solimar, lá em Anápolis, que depois morou em Santa Bárbara de Goiás, que congregavam na igreja, que homem sentava do lado, mulher sentava do outro, não teve a mesma criação, não teve a mesma educação na fé. Então, às vezes, quando eu chego aqui na igreja e falo algo em específico, porque a gente ora antes pedindo assim, Espírito Santo ilumina a mente, para a gente chegar na mesma conclusão, porque eu posso estar falando sobre fé, mas o que você aprendeu sobre fé é diferente às vezes do que eu estou tentando expressar sobre fé. Percebe como a gente pensa diferente, mesmo sentado aqui na mesma igreja, lendo a mesma Bíblia? É nessa hora que a gente entende, olha, tem expressões culturais que nos fazem ser mais flexíveis. Como assim ser flexível, Aline? É eu sentar e ao invés de tentar empurrar a verdade que eu acredito no outro, eu preciso ouvir primeiro e entender que às vezes nós estamos falando da mesma coisa, mas por perspectivas diferentes, e isso está gerando atrito. Paulo está ensinando para nós, a partir dessa carta de Roma, irmãos, olhem para o outro, se colocando no lugar do outro. É preciso sentar, e para viver em comunidade, não tem como mais viver em comunidade, vivendo uma vida estritamente individual, é uma vida comunitária, amém? Em um mundo efervescente, irmãos, com milhares de estrangeiros interagindo, a tolerância passa por compreender as lentes culturais do outro, julgando apenas o que fere a essência da palavra e ponto. Isso aqui é uma experiência bacana para vocês fazerem. Lá no Guanabara tem uma big igreja de haitianos. É impressionante, vocês têm que visitar pelo menos um dia, irmãos. Você entra lá, parece que você entrou no turno do tempo, pastor. Parece que você está nos anos 70. Ternos prateados, roxo com gravata amarela, uns sapatos de bico brilhante, assim, se olhar direto, o estigmatismo piora, Mateus. Uma coisa assim deslumbrante. Quando eles cantam, eles pulam da altura desse púlpito aqui e toca pandeiro. Você fala, o que está acontecendo? Deus não recebe um negócio desse. E é isso aqui, recebe, porque eles estão cultuando a partir da cultura deles. E quem fez um povo plural, irmãos? Foi Deus que fez. Deus deu variedade de línguas,
Deus fez uma criação diversa, com diversas raças. Deus deu expressões diferentes para a nossa cultura. Agora, a partir da lente da revelação progressiva que a gente aprendeu aqui, tem questões que a gente não dialoga com elas, independente da cultura. A primeira coisa, a primeira premissa que Paulo ensinou para nós, diga comigo: toda a Bíblia é inspirada e útil para nos trazer esperança. Toda a palavra. Esse é o guia primário do crente. Ontem na turma do discipulado eu estava falando justamente sobre isso. A gente estava falando sobre devocional. Eu falei: olha, qual que é a sua devoção? E eu perguntei para cada um: como é que está a sua vida de devoção? Como é que está a sua vida de devoção? E aí, sabe o que tem ali? É ruim falar essas coisas, porque vocês sabem quem está lá, né? Mas assim, sabe o que tem, que talvez é normal no meio deles, e às vezes é normal no meio de vocês também? Que todo mundo ora, mas são poucos que têm uma rotina de leitura bíblica. Como que você vai julgar a sua devoção, o seu momento com Deus, e sua resposta que você recebe da parte de Deus, se você não se orienta sobre como Ele se revelou para a humanidade? E aí foi o tema central, a gente nem continuou a leitura, ficou 1h20 falando sobre devoção. Devoção, qual é a sua devoção? Paulo nos ensinou durante 16 capítulos aqui em Romanos. Nós precisamos voltar para o texto bíblico, nós precisamos ser bons de doutrina. Diferente para a carta a Timóteo, irmãos, que é para um pastor, essa carta é para a igreja. A igreja precisa ser boa de doutrina bíblica, a igreja precisa ser boa de Bíblia, precisa entender do que está falando, precisa questionar o que está ouvindo, mas não por perspectiva própria, não por opinião própria, não por causa de um vídeo que você viu na internet, mas porque você tem sido, como Paulo elogia, um bereano, um irmão que senta e tem prazer em ler a Escritura, se deitar sobre o texto bíblico e entender o que o Espírito Santo trará como interpretação do seu coração. Amém? Agora Paulo está falando o seguinte, essa é a premissa básica. Agora tem uma segunda questão, que é a prática. Nem tudo que é inspirado é uma regra normativa direta para o dia a dia. Por quê? A gente precisa olhar para Cristo como a chave de interpretação das Escrituras, irmãos. Porque senão nós vamos voltar e ficar ressuscitando ritos que Jesus ressignificou. Nós lemos aqui durante essa saga. Quantas vezes foi com a Escritura que o judeu tentava emplacar, enquadrar Jesus, e Jesus respondia: vocês interpretaram mal. Jesus não está ressignificando, não é que a ordem mudou, Ele está dizendo: vocês interpretaram mal, porque interpretaram sem o Espírito Santo de Deus. Nós ouvimos aqui durante essa série que o único capaz de interpretar as Escrituras é o Espírito Santo de Deus, não é o teólogo, não é o pastor, não é o presbítero, é o Espírito Santo de Deus. Tem um vídeo que eu quero muito que vocês assistam, ele chama O Poder de Deus, e tem um trecho em específico, que esse eu mostro para todo mundo e a gente sempre termina chorando. De a história de um carvoeiro, não é história assim, não é história com E não, tá, Mateus? É história de verdade, esse homem está vivo e é ele que está lá contando o testemunho dele. Um carvoeiro, sertão nordestino, pensando muitas vezes em morrer, pensando muitas vezes em matar a gente. Ele falava assim: se alguém me pagasse 100 conto, eu tinha coragem de queimar alguém vivo e olhar para ela queimando na minha frente. E um belo dia, no meio do campo, o Espírito Santo apareceu para mim, e eu criei no Espírito Santo de Deus, e eu falei: se o Senhor der uma igreja para mim congregar, eu vou congregar. E aí passou uma semana, eu estava num lugar que eu não sei aonde, que eu não lembro agora, que ele fala, e uma irmã chegou e falou assim: tem uma igreja, você não quer congregar com a gente lá? Não, você não quer visitar não? Ele falou assim, aí eu vi que Deus me respondeu. O que esse irmão está dizendo? Não foi nenhum de nós que foi lá evangelizar esse irmão, porque como Romanos 9 diz, como era um eleito de Deus, Deus foi resgatar esse homem de sua maldade, e a misericórdia entrou no coração desse homem, e ele fala assim: tem uma coisa, eu tenho uma inveja no meu coração, eu tenho inveja de quem sabe ler, porque ele pode ler a Bíblia, e eu não posso, eu não sei ler nem escrever. E aí eu fico admirado das pessoas que sabem ler e não lê a Bíblia, que é a palavra de Deus. E ele folheava a Bíblia,
E ele fala, mas mesmo não sabendo, eu estou desenvolvendo os meus métodos. Ele falou assim, ó, com muito orgulho no coração, fala um livro da Bíblia para me abrir aqui. Aí o rapaz fala, Romanos. E fala, Romanos é depois de Atos, que abre assim. E aqui, ó, lê aqui o nome. O que está aqui, ó? Romanos. Quando eu vou tentar ler, as letras tudo se embaralham assim, ó. Mas eu sei agora achar. Eu sei agora escrever. Eu não sei escrever, mas agora eu sei escrever o nome do texto bíblico. E aí ele mostra ele tentando escrever Neemias, que depois parecia Jeremias. E aí depois você não vai entender nada, parece língua estranha. E aí no final tem Neemias. Tem alguém ali com amor, com um fogo tão grande por conhecer Deus, que entendeu a miséria, a podridão que era, que tudo que ele quer é conhecer mais de Deus, e sabe que a Bíblia é uma fonte de conhecer Deus, e sempre me contagia, me faz chorar. E ele fala assim, olha aqui, ó, eu tenho mais de 300 sermões escritos. Ele fala assim, você não sabe nem ler nem escrever, como é que você sabe? Ele falou assim, eu não sei se você vai acreditar em mim, mas é porque o Espírito Santo me fala, aí eu peço para minha sobrinha escrever, e ela vai escrevendo para mim. Irmãos, eu trocaria todos os últimos 10 anos estudando teologia, os meus 4 anos de seminário, para sentir essa simplicidade da fé novamente, assim, de ouvir o Espírito Santo com tanta clareza no dia a dia, que ele conta cada palavra. A gente tem se embaraçado tanto em busca de uma falsa intelectualidade, que a gente nem é tão intelectual assim. A gente tem buscado tanto por uma estética em parecer para os outros. E Paulo está mostrando durante 16 capítulos, aprendam comigo, que sou discípulo de Cristo e aprendi a ser sincero. Sincero diante de vocês, sincero diante de Deus. A gente sempre quer parecer Superman, forte demais, e é onde a gente sempre erra. Eu errei assim, nós erramos assim. Quando a gente tem o apóstolo de Cristo, Atos vai dizer o seguinte, pastor, que ele não é um dos apóstolos escolhidos, ele é o apóstolo de Cristo para poder pregar para judeus e para gentios. E o apóstolo coloca diante dos irmãos fraquezas. Eu tive medo de morrer, eu não sabia o que ia acontecer comigo. E a gente ignora tudo isso, porque facilmente a gente levanta ídolos no nosso meio. A gente quer alguém que faça tudo aquilo que a gente não é capaz de fazer, porque a gente é levado a uma espiritualidade fraca. E Paulo está falando para nós, através de 16 capítulos, encerrando hoje, a gente só alcança o espaço que Jesus quer que a gente alcance, no dia que nós formos sinceros conosco mesmo, sendo sincero de nossas fraquezas, de nossas debilidades, abrindo mão de coisas que a gente achou que dava conta e não dá conta, abraçando coisas que o Espírito Santo já pediu para a gente abraçar, a gente não abraça. Vocês estão comigo? Amém? Agora, quando a gente leu do versículo 1 ao 16, nós temos uma coisa interessante. Se toda a Bíblia é inspirada por Deus, eu pergunto, pastor Lindomar, o que tem de inspiração de Deus do verso 1 ao 16? Ele passa 16 versículos agradecendo a gente pelo trabalho que fez. Isso não me parece que foi o Espírito Santo que inspirou Paulo a dizer. Basicamente, a gente pode agradecer uns aos outros pelo serviço prestado aqui na igreja. O que tem de inspiração? Por que a palavra de Deus, inspirada, gasta tanta tinta, listando dezenas de nomes em Romanos 16, gente? Essa é a pergunta para a gente fazer. Porque lembra, sempre que a gente estudou aqui, ó, enviar carta era caro, gente. Ele precisava de dinheiro de um monte de igreja para conseguir enviar. Você tinha que pagar o cara que ia, você tinha que pagar a hospedagem dele, a comida dele. Ele levava às vezes meses para essa carta chegar, ou quiçá, dependendo da distância, ou dependendo da circunstância, 1 ano para essa carta chegar, Mateus. Por que ele vai gastar um recurso tão caro? E aí eu encontrei a resposta, estudando e buscando da parte de Deus. Porque para Deus, meus irmãos, as pessoas importam individualmente. Um cristianismo que conhece bem a Bíblia, mas ignora o rosto de quem senta do lado, é um cristianismo adoecido. Por isso ele faz questão, eu vou dizer todos esses nomes, isso é um testemunho para nós. Ele deu aula de teologia, ele deu aula de escatologia, ele deu aula de soterologia, e no final ele termina falando, mas eu não posso esquecer de agradecer cada um que tem trabalhado na obra de Deus, um por um. Mais do que isso, eu incentivo vocês que estão ouvindo essa carta na igreja. Imagina que eu estou aqui lendo a carta para a igreja, vocês estão ouvindo essa carta, eu quero que vocês, em meu nome, abracem e beijem essas pessoas que eu vou listar, porque eu sei do testemunho dessas pessoas no corpo de Cristo.
o apóstolo de Cristo, sistemático, teólogo, inteligentíssimo, filósofo. É o homem que tem um coração tão gigante, mas não porque é habilidade própria, porque o Espírito Santo construiu isso no coração dele, e está deixando aqui para nós como exemplo. Nós precisamos ser bons de doutrina, mas precisamos ter o coração aberto para amar cada um que está do nosso lado na caminhada com Cristo. Amém? Mesmo sem ter visitado Roma ainda, Paulo enxerga e valoriza o indivíduo de forma profundamente pessoal. Lembra do capítulo 15? Ele falou: irmãos, eu ainda não pude visitar vocês, mas vocês não sabem o amor que eu sinto por vocês. Vocês não sabem como eu oro, como eu fico alegre quando as boas notícias chegam de Roma, sabendo que a igreja está rompendo aí com vocês. Ele nunca tinha visto essas pessoas. Irmãos, não tem como a gente falar que é mentira. Sabe por quê? Paulo não era político, ia ganhar voto de ninguém, terminou assassinado. Se fosse mentira, qual que é o mérito que Paulo tem na história de continuar bajulando as pessoas? Isso não é um mérito do coração dele. Ele de fato amava os irmãos dele na fé. Amém? Irmãos, teologia sem nomes próprios é apenas filosofia. A longa e detalhada lista de saudações não é um adendo irrelevante aqui. É o atestado de prova. É a demonstração prática que os 14 capítulos de alta doutrina funcionam na vida real, transformando ideias em comunidade, irmãos. A gente não pode ignorar a doutrina, mesmo quando ela está difícil, irmã Enilza, de entender. Durante essa série eu estava pregando aqui e eu vi os irmãos assim, a fumaça sair da cabeça. Nossa, vocês contrariados assim, eu não entendi nada que aconteceu aqui hoje. Mas precisa acontecer. Precisa ser falado, precisa ser instruído, a gente precisa se dedicar a entender. Mas no capítulo 16, para encerrar essa carta, ele faz uma observação muito importante, Letícia. Cuidado que no meio de vocês, aqueles que vêm com palavras suaves, com bajulações, mas na marca de caráter dele é um desvio de doutrina. Você vê que o testemunho dele está errado, é contra as escrituras, mas vocês deixam ele chegar porque tem a voz doce, ele fala muito bem, ele dá graça e paz, ele abraça você de lado, ele ri das suas piadas. Cuidado, esses são causadores de divisões, irmãos. Causadores de divisões, é uma advertência de Paulo. Ele fala assim: olha, eu não estou dizendo para vocês, qual que é o nosso pecado muitas vezes, irmã Nilza? A gente pega a pessoa que a gente está vendo, está errando com as escrituras, e aí você tenta corrigir ela, ao invés dela reconhecer o erro, ela não é ensinável, ela tenta, igual um sabão molhado, um sabonete molhado, ele é escorregadio, ele não aceita a advertência bíblica, porque ele fala assim: o quê? Não, quem que é você? Peraí, a gente não se conhece tanto assim não, eu estudei Bíblia há muitos anos da minha vida, e aí ele é bom de doutrina, ele é bom de citar versículos de cabeça, mas tem um problema de caráter, tem um problema no comportamento dele. Quando vocês observarem isso, Paulo não está dizendo, orem por ele, preguem por ele. A advertência de Paulo é: se afastem daqueles que colocam obstáculos no ensino da palavra de Deus, que estão agindo de maneira equivocada da palavra, e no seu discurso doce, nas suas bajulações, eles querem te fazer entender que está tudo bem agir daquela maneira. Se afastem. Sabe por quê? Essas pessoas aqui, diferente do nosso tempo, que a gente fala que herege é quem deturpa a interpretação da palavra bíblica. Herege, no original, no grego aqui, a raiz da palavra traz uma ideia de divisão, ruptura. Também é pela deturpação da palavra, tudo bem que a gente interpreta hoje, ou seja, na verdade o herege na igreja aqui, ele gera divisão dentro da igreja, e usando as escrituras, e usando a Bíblia. Por isso o apóstolo Pedro nos advertiu: você está falando para mim que aquela pessoa é salva? Mostra para mim quais são suas obras. Jesus em Mateus 11 faz a mesma advertência: João Batista nem comia nem bebia, e vocês falavam que não era de Deus. Agora venho eu, que como e bebo vinho, e vocês me chamam de comilão e beberrão. Porém, no capítulo 11 segue: mas o que acompanha o meu testemunho são as minhas obras. Isso vocês não tiram de mim, é o testemunho que me acompanha.
Todo herege no meio da igreja tem um problema no testemunho dele. Olhos abertos, igreja. Olhos abertos, igreja. E aí a gente tem que mostrar aqui, em 2 níveis, para a gente identificar, Mateus, esse herege no meio da comunidade. O primeiro, o que é visível, é um erro doutrinário. Ele tem um problema doutrinário, você vê que está errado o testemunho dele, ele não está fazendo aquilo que a Bíblia fala para fazer, e quando você vai corrigir ele, ele tem palavras suaves, ele te bajula, ele é enganador de corações ingênuos, Paulo fala. Olha como é perigoso. Mas o que está por trás disso, irmãos? Na verdade tem uma falha de caráter, serviço aos próprios apetites, em vez de Cristo, problemas crônicos de relacionamento. O que tem ali na verdade é falta de perdão. Falta de perdão. Por que falta de perdão? Por que Davi é chamado o homem segundo o coração de Deus, mesmo com tantos pecados listados na Escritura? Ontem eu estava ensinando para os meninos no discipulado. Tem 3 etapas que a gente precisa aprender a quebrar para poder quebrar os nossos pecados, irmãos. A primeira etapa é não reconhecer que pecou. A segunda etapa a primeira etapa é cometer o pecado. Segundo é não reconhecer que errou. E terceiro é colocar a culpa num terceiro. Não é essa sequência que a gente vê no Éden? Primeiro eu transgrido a lei de Deus, não coma, comi. Deus vai e pergunta, ele fala assim, olha, não foi porque eu quis, eu não confesso o erro. E terceiro, foi a mulher que o Senhor me deu. E aí tem gente que segue, a gente sempre seguindo essa mesma lógica, a gente fere o princípio de Deus, a gente não reconhece que errou, a gente fica carregando isso, e depois a gente coloca a culpa. Não, Deus, é porque eu estava na internet, e aí quando eu vi no Reels, subiu a moça de calcinha. Não, o senhor não entende, a pessoa me infernizou tanto, que eu tive que gritar e xingar do jeito que eu quis. A gente coloca a culpa no terceiro. Como é que a gente quebra isso? O exemplo ali é Davi. O homem que matou o pastor por uma única ovelha que ele tinha para roubar é você. Rasga as vestes, cai no chão e pede misericórdia. Seremos homens e mulheres de Deus quando nós passarmos a resolver os nossos problemas de caráter diante de Deus, reconhecendo nosso pecado e pedindo perdão por ele. Não seja um herege no corpo de Cristo. Reconheça os seus pecados diante de Deus. Aceite a disciplina de seus irmãos que estão em amor, olhando para você e dizendo, precisa melhorar essa área na sua vida. Desse jeito a gente não entra no céu não, irmão. Amém? Todo herege tem um problema de relacionamento. Ele pode ser um erro teológico frequente, que nasce de uma ruptura relacional com Deus, ou com o próximo. Qual que é o ciclo de desvio doutrinário dessa pessoa? Primeiro, diga comigo assim, falta de comunhão. Dá para ser melhor, falta de comunhão. Ele tem desinteresse pelo próximo, ele é orgulhoso, ele é distante. Já viu, pastor, tantas vezes que a gente tentou trazer gente para perto, conversa com a pessoa, liga para a pessoa, mas é duro o coração, orgulhoso aquela pessoa. Está vendo como é que a gente interpretar as palavras corretamente, ou não interpretar, gera problemas na interpretação bíblica? Para a gente, herege é só quem pregou falsamente a palavra. O texto está dizendo que herege é gente que também tem falta de comunhão dentro da igreja. Por quê? Porque ele está deturpando a palavra. Porque a palavra não falou para a gente ter comunhão, irmãos. Se ele fala da palavra e não tem comunhão, é um herege. Segundo ponto, diga comigo assim, ruptura relacional. Essa pessoa ela tem conflitos dentro da igreja. E o mais, elas não são resolvidos. Tem uma amargura no coração, divisão na comunidade. Além de não perdoar, além de não resolver os problemas, deixar inchar os problemas dentro da igreja, ela ainda continua carregando e não vai embora. Terceiro ponto, diga comigo assim, desvio doutrinário. Essa pessoa, ela sabe muito da palavra, porém tem alteração da mensagem para justificar o próprio comportamento ou o egoísmo dela. Ela usa a Bíblia para justificar pecado, irmão. Esse é o nível dessas pessoas que geram divisão na igreja. O texto bíblico não trata o causador de divisões apenas como alguém que precisa de mais informação. Não, ele precisa ser só ensinado. Não, ele só precisa ouvir mais da palavra. Não, trata ele como alguém que precisa de conserto no coração. O que Paulo fala? Olha,
1 Coríntios capítulo de número 5. Aquilo que compete a vocês têm que fazer. Mas se a pessoa não quer mudança, se afasta dela. Deixa que Deus julga. Coloca para lá. Mas não permita que ele continue no meio de vocês, gerando divisão e contendas. Agora, é fácil a gente ouvir uma palavra dessa e lembrar de alguém na cabeça? Mas e se alguém for você em algum momento da vida? Nós temos aqui a matriz do desequilíbrio cristão. Eu vou dar aqui 3 tipos de cristão para vocês. O primeiro é o cristão cerebral. Qual que é o foco principal dessa pessoa? O foco dela é alto em doutrina, em intelecto. Você nunca vê ele chorando nas pregações, você nunca vê ele num momento assim com Deus assim marcante, contando testemunha. Toda a fé dela gira em volta apenas do intelecto. Qual que é o ponto cego dessa pessoa que ela não observa? Sabe o ponto cego? Quando você está dirigindo, foi virar para a direita, o motoqueiro sabe que não é para passar, e ele passa e você quase bateu, porque ele estava lá no seu ponto cego. Alguém que só busca por intelecto na vida cristã, tem um ponto cego, e é a frieza. Ele ignora o indivíduo na igreja. Ele está sempre ouvindo você falar e esperando você vacilar ou parar de falar, porque ele não tem a palavra no coração para te ajudar. Ele está munido da palavra para te atacar, para te oprimir, usando a palavra. Qual que é o resultado? Uma pessoa orgulhosa, um formigão de Jesus. Agora tem o segundo tipo de cristão, tem o cristão chorão também. O foco principal dele é ter altas emoções, muitas lágrimas. Qual que é o ponto cego dessa pessoa? Baixa base doutrinária. Ele é muito emocional. Em outras palavras, ruim de Bíblia. Não sabe julgar as emoções mediante a palavra de Deus. Qual que é o resultado? É um crente extremamente instável. E aí a gente tem o último, que é o cristão festivo. O foco principal dele é os eventos. Se tem pastelada, ele está. Se tem um retiro, ele vai. Se tem Páscoa, Natal, ele está aqui. E aí tem um ponto cego. Ele tem baixa comunhão profunda com seus irmãos. Ele só aparece no momento de alvoroço. Qual que é o resultado? Esse é o crente mais superficial no nosso meio. Então qual que é o exemplo? Qual que é o modelo aqui que o texto está apontando para nós? Um dos melhores discípulos de Jesus, Paulo. Primeiro, qual que é o foco principal dele? Conhecimento. Diga comigo, conhecimento. Diga comigo, conhecimento e comunhão. Irmãos, estou terminando. Não adianta ter muito conhecimento e ter pouca comunhão com os irmãos. Você vai usar esse conhecimento aonde, se não é para poder servir o seu irmão na comunhão? Agora também não adianta você ser coraçãozão, comunhão com todo mundo, mas fraco na doutrina. Porque um cego conduzindo outro cego, meu irmão, os dois vão para o precipício. Paulo tem um foco principal, conhecimento e comunhão. Agora, qual que é o ponto cego de uma pessoa que busca por conhecimento e comunhão? Nenhum, porque ele está visando um equilíbrio. Não é isso que o fruto do Espírito aponta para nós? Domínio próprio, equilíbrio, mansidão. A melhor ilustração para nós sobre o fruto do Espírito Santo, irmão, sabe qual que é? Para a gente não ficar falando os frutos, porque não é os frutos, é um fruto só. É a mexerica, Mateus. É um fruto só, mas quando tu abre, cheio de gomo separado para poder comer. É a mesma coisa. E aí qual que é o resultado? É um cristianismo saudável. Paulo olha para a igreja de Éfeso e fala assim, ó, deixa eu te falar, Timóteo, eu vou colocar sobre bebida alcoólica nessa igreja algumas regras para seguir. Porque na igreja de Corinto também, porque o pessoal ao invés de celebrar o ato de comunhão da ceia, o pessoal está ficando bêbado lá, eu sei do histórico do povo de Éfeso com bebida aí, eu vou colocar algumas regras. Para o mesmo irmão, que quando estava com problema intestinal, ele fala assim, olha, toma um vinho, vai melhorar o seu estômago com medicação. Ele não é nem um extremo nem outro. Ele é um cristão totalmente equilibrado. Ele sabe o que não fazer e para quem não fazer, e para quem fazer o que pode fazer. Estão comigo, irmãos? Amém? Penúltimo ponto para a gente terminar. Nós temos aqui, irmãos, o tripé. Não o tripé, olha que lindo. Nós temos mais um exemplo da Trindade agindo na nossa vida. Esse é o tripé que Paulo traz depois de 16 capítulos em Romanos. Diga comigo, cérebro, coração e ação.
esse é o tripé de equilíbrio para você, meu irmão, prosperar na sua fé. Você precisa ter teologia, você precisa ter esperança, você precisa combater o ensino errado, você precisa ter autoconhecimento das Escrituras, isso é cérebro. Mas você também precisa de vínculos profundos, saudade dos irmãos, tolerância. Lembrei de sua mensagem essa semana, porque a única pessoa que mandou uma mensagem essa semana falando que está com saudade de mim, depois que eu mudei. Entendeu? Você está rindo, né? Única pessoa. Senti um coração quente, estava na rodoviária, fedendo cigarro, pombo cagando assim. Graças a Deus recebeu uma mensagem. Saudade de vocês. Coração, vínculos verdadeiros. Outra coisa aqui é ação também. É ação. É o que nós estamos fazendo aqui. A gente vem para a igreja, a gente canta junto, a gente oferta na vida do irmão, a gente liga para quem está de fora. Eu preciso ser intelectual, eu preciso ter o coração aberto para ter relacionamentos, mas eu também preciso agir, eu não posso ficar parado. Esse é o símbolo da Trindade cristã, irmãos. Exemplo de Deus para nós. O fruto do equilíbrio está em Romanos 15, versículo 13. Pode colocar para nós. Que o Deus da esperança os enche de toda alegria e paz, por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. A fé cristã verdadeira, meus irmãos, ela é otimista. Alegria é o amor em movimento, é o combustível da vida da igreja. E aí eu trago para você que está fazendo suas anotações, para que você jamais se esqueça que existe uma bênção nessa carta. E a bênção comunicada nessa carta está no equilíbrio. Diga comigo, a bênção está no equilíbrio. Já parou para pensar, irmãos, depois das mais de 20 semanas que a gente passou estudando, o tanto que você pode olhar para Jesus e falar: Jesus, eu preciso tanto ser um cristão equilibrado. Às vezes eu sou tão racional e tão pouco coração. Às vezes eu sou coração demais, eu passo por cima da doutrina. Às vezes, Senhor, não tem ação. Eu me preocupo intelectualmente, eu choro pelos irmãos, mas eu nunca mando uma mensagem também. O quanto que a gente pode olhar para o Senhor, meus irmãos, depois dessa série, e olhar onde a gente precisa melhorar. E eu quero deixar uma última mensagem para os irmãos, para a gente orar agora. Cresçam, irmãos, no conhecimento da doutrina, mas invistam também ainda mais na comunhão entre os irmãos, no afeto e no serviço. Não mutile a sua fé, não separe a sua fé, não seja só racional, só emocional, só uma pessoa que trabalha. Seja por inteiro em Cristo Jesus. Amém?